Olá, queridos alunos. Iniciamos mais uma aula de História. Hoje é a página 249, Governo Geral. Vamos acompanhar a leitura junto com a professora. Governo Geral. O sistema das capitanias hereditárias não funcionou em todo o território. Em 1548, o rei de Portugal mudou a administração no Brasil. Ele criou o cargo de governador geral, deixando um só responsável por todo o poder, que era dividido entre as capitanias. Chamamos esse período de governo geral, e seu primeiro governador geral foi Tomé de Souza. A pedido do rei português, em 1549, Tomé de Souza fundou a sede de seu governo na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então vamos ver a imagem de Tomé de Souza. O território brasileiro passou então a ser governado por Tomé de Souza, pois o Brasil estava passando por dificuldade em alguns locais. Então foi necessário mudar a administração. Tomé de Souza era a maior autoridade, todas as decisões era ele quem tomava. O Brasil continuou com as capitanias e tinham seus donos, que eram os donatários, mas as suas decisões precisavam ser aprovadas pelo governador, que era o Tomé de Souza. A Casa da Câmara foi construída em Salvador, onde ficava o governador Tomé de Souza. E São Salvador era a capital do Brasil na época. Hoje, a capital do Brasil é Brasília, onde fica a sede do governo, nosso presidente e governantes. Então, vamos lá voltar para o texto. Aqui, a gente tem a planta da cidade de São Salvador em 1631, certo? Vamos continuar a leitura. Sedes administrativas do Brasil. Não foi por acaso que Portugal escolheu o local de São Salvador para ser a capital de seu governo. A cidade estava situada em um ponto estratégico, que poderia abrigar grandes edificações militares para a proteção. Além disso, no local já ocorria o comércio e a produção de açúcar, principal produto comercializado pelos portugueses na época. Quase 10.000 pessoas vieram de Portugal para auxiliar na construção da cidade. Salvador, então, foi planejada para ser uma sede de governo fortificada e protegida. Então, vamos voltar aqui na planta da cidade de São Salvador e vamos entender por que era um ponto estratégico São Salvador. Porque era localizado no litoral. Então, foram construídos vários fortes nas praias, nas beiras das praias, que protegiam o território, tornando o local mais seguro. Os militares tinham facilidade para observar o mar e enxergar se tinha entrada de estrangeiros tentando invadir a área e conseguiam reagir rapidamente ao ataque. Também era muito importante para o comércio, porque o local era de fácil acesso, pois as mercadorias chegavam e saíam pelo mar, facilitando a comercialização. Salvador também era uma área de muito cultivo de açúcar, que na época era chamada de Ouro Branco. Por quê? Porque era muito caro e só aqueles que eram ricos tinham condições de pagar pelo açúcar. Então aqui a gente consegue ver que tinha algumas construções aqui que era o forte, que eram construídos para deixar o lugar mais seguro. Daqui eles conseguiam observar todo o mar e chegada de estrangeiros, que queriam invadir o território. Então ficava muito mais fácil de observar, certo? Então por isso que São Salvador era um ponto
uma capital muito importante, um ponto estratégico, né? Vamos continuar aqui. A leitura agora na página 250. As cidades deveriam ser grandes polos de comércio. Conforme o modelo de vida português, a capital era a cidade que mais servia a esse propósito. Então, a capital, né, de São Salvador, na época, era a capital que servia mais o comércio. Era importante para o comércio da cidade. Salvador não foi a única capital do Brasil. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelos portugueses para ser a nova capital, também pela sua importância comercial e por sua localização. Ela permaneceu como nossa capital até 1960. Então, o Rio de Janeiro, também localizado no litoral, também era um ponto estratégico, porque também tinha fácil acesso, né? Fácil acesso da entrada e saída de mercadorias, né? E também era fácil de proteger, porque era mais fácil de visualizar a chegada das pessoas pelo mar. Agora vamos para o exercício com a lupa na mão. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. Escreva o nome da capital do nosso país na atualidade. Então, hoje, a capital do Brasil é Brasília. Lá que fica localizada a sede do governo né? A sede de governo do nosso país. Que fica o nosso presidente, os nossos governantes, certo? Então, vamos escrever aqui. Brasília. Agora vamos para a próxima questão. Por que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a segunda capital do Brasil? Então, assim como a tia explicou na leitura do texto, também era uma ótima localização, né? Por conta do comércio, para entrada e saída de mercadoria. Né? Porque naquela época o transporte era feito pelo mar, por navios. Né? Que nem a tia falou na aula anterior, que não tinha carro, não tinha estradas, então tudo era transportado pelo mar. Então vamos anotar aí no livro, porque ela tinha importância comercial e sua localização era de fácil acesso ao mar. Certo? Escrevam aí no livro de vocês. E vamos para a questão 3. Observe a imagem. A imagem, ela mostra o projeto da cidade de Brasília. Identifique e escreva em que formato a cidade foi construída. Então, a gente tem aqui o plano piloto de Brasília, que foi feito por Lúcio Costa. Em 1956, na presidência de Juscelino Kubitschek, iniciou a construção da cidade e foi inaugurada em 1960. Então, o plano piloto foi feito por Lúcio Costa e muitas de suas construções foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então, ele que fez algumas construções aqui
muito importantes em Brasília. A cidade ela tem um formato de um avião. Por que ela foi projetada desse jeito? Ela foi feita dessa forma por conta dos rios ao redor. Então, para não afetar a área, né, eles construíram dessa forma por conta desse rio que está em volta da cidade, certo? Brasília é uma cidade planejada, então ela não cresceu de forma desorganizada, e sim ela foi organizada, foi feito esse plano, piloto, planejada, belezinha, tudo bonitinho para poder ser uma cidade organizada e para garantir a qualidade de vida da população, certo? Então, aqui no livro de vocês vai ter uma linha aqui. Então, vocês vão escrever nessa linha. Avião, porque ela tinha o formato de um avião. Olha aqui, ó, as asas, né? A parte central do avião aqui e as asas do avião, certo? E nossa aula chegou ao fim. Beijos da tia Aline. Qualquer dúvida vocês podem mandar no e-mail. E até a próxima aula.